paz de Cristo a todos. Vos trago uma palavra que se encontra nas cartas de Paulo aos Coríntios. Uma passagem que vai nos contar uma divisão, uma separação, grupos que estavam se separando dentro da igreja de Coríntios, porque uns achavam o que ele estava seguindo melhor e os outros assim também. E o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai nos escrever da seguinte forma: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões. Não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios,
que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos escreve esta palavra como alerta para nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, porque não tem ninguém maior que Cristo, não tem ninguém mais importante do que Cristo. Já existia isso também lá nos tempos a qual Jesus Cristo pregava. Antes de Jesus Cristo começar a pregar, começar o seu ministério, havia um homem que já estava preparando o caminho, já estava anunciando a Cristo, já estava pregoando o Evangelho, já estava batizando, já estava levando as pessoas ao encontro de Deus. E no capítulo 3, a qual o Espírito Santo inspirou João a escrever, há uma divisão. As pessoas chegam, os discípulos de João chegam, e os judeus também ali, e eles começam a falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo também estava batizando, e que Jesus Cristo estava reunindo uma multidão maior. E João vira para aquelas pessoas que ali estavam e diz da seguinte forma: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o que ele queria dizer, ele é mais importante do que eu. Eu não sou nada sem ele. E é importante que tudo que façamos é por ele, para ele. Para ele são todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então não tem, amados, que ter divisão em nosso meio. Ah, eu sou de fulano de tal. Ah, eu sou da igreja tal. Não, amados. Quem é? E quem é o outro? Senão ministros autorizados a pregoar a palavra de Deus, simplesmente homens autorizados. O importante é que Cristo cresça e eu sempre diminua. Seja nós de A ou seja nós de B. O interessante é que tudo é dele. Nós somos dele. E ele de Deus. Estamos ligados nele. Não somos nada sem ele. Então não pode haver em nós divisões desta forma, a qual havia naquela igreja. Então o apóstolo Paulo, ele nos escreve para que hoje não haja essas divisões. E se houver, que nós estejamos atentos e procuramos sabedoria em Cristo para resolver todas as coisas. O importante é que ele cresça, Jesus Cristo, e eu sempre diminua, em nome de Jesus. A paz de Cristo a todos.